Uma alegria estar de volta à igreja e estamos passando por aqui, por Recife. Estamos morando em Garanhuns, não sei quantos sabem, deixamos o norte com a bênção e a graça do Senhor. Os irmãos sabem muito bem do que Deus tem feito naquela região. Alguns dizem que daqui a uns 20, 30 anos alguém vai registrar e vai sistematizar o que está acontecendo na região norte. E vai chegar à seguinte conclusão: houve um avivamento, houve um derramar da graça de Deus, um derramar especial da graça de Deus. Eu era criança na igreja presbiteriana do Pina, ouvia os missionários que trabalhavam com indígenas naquela região, sempre reclamando e falando de que trabalharam 20, 30, 40 anos naquela região e ninguém se convertia, os indígenas tinham o coração endurecidos. Mas estamos vivendo agora o tempo da colheita. Aqueles irmãos plantaram com muita luta, com muita fidelidade ao Senhor. E hoje em dia os indígenas batem nas portas dos missionários, pedindo para conhecer a palavra de Deus, pedindo então para que eles possam ter acesso à palavra de Deus. Mande-nos missionários, mande-nos pessoas para nos ensinar a palavra de Deus. E aí deixamos ali o norte com essa realidade e viemos aqui para o Nordeste trabalhar com os indígenas do Nordeste. São 58 etnias, quase 200 mil indígenas nessa região. É a segunda maior população depois da região norte. Dessas 58 etnias, apenas 10 possuem igrejas plantadas. Nós estamos aí com um déficit de missionários na região muito grande, quando comparado com o norte. E nós estamos aqui morando em Garanhuns, uma cidade estratégica para nós, para sairmos então ali para Alagoas, para o norte, para o centro de Pernambuco, subindo então ali para o lado da Paraíba, na busca de informações, e a partir dessas informações sonhamos e pedimos a Deus que nos ajude a mobilizar a igreja, para que a igreja envie mais missionários, envie obreiros para essa realidade dos indígenas do Nordeste. Mas nós estamos passando aqui em Recife, saindo de Garanhuns, porque nós estamos levando Catarina de volta para Manaus. Não sei se os irmãos sabem, mas Carolzinha está morando então lá em Manaus, fazendo a Universidade de Arquitetura. Catarina estava no Senegal, trabalhando numa escola para filhos de missionários. Então, os missionários que não podiam levar os seus filhos para a aldeia, para o campo onde eles trabalham, deixam seus filhos nessa escola. E ali ela estava trabalhando como professora de informática, ajudando também nos dormitórios, e passou um ano por lá. E está ali Catarina e Silvéria, pode ficar ali em pé. E Catarina queria, inclusive, agradecer à igreja pelas orações, pelo apoio que a igreja deu para ela nesse período. E nós estamos muito felizes. Ela retorna agora para Manaus e vai continuar o curso que ela faz lá de engenharia da computação. Deus derrame graça sobre a vida delas, que Deus mantenha elas firmes e fiéis ao Senhor, como tem sido até então. Graças a Deus. Eu vou ficar aqui com a minha velha, Silvéria. Eu vou apanhar. Eu e minha velhinha, mas continua bonita e abençoada ali por Deus. Graças a Deus. Atos capítulo 9. E vamos ler apenas o versículo 31. Eu queria orar com os irmãos. Lembro que certa vez, pregando numa igreja, e ao terminar o sermão, um senhor me procurou e disse: pastor, posso falar com o senhor? E eu fiquei pensando, o que será? E ele falou: olha, está tudo certinho, foi uma pregação boa, verdades bíblicas, mas faltou uma coisa.
E eu fiquei atento àquela chamada desse irmão. Ele disse: pastor, nenhuma dessas coisas pode acontecer se não for pelo Espírito Santo. E ele não foi desrespeitoso, não foi agressivo. Ele estava me lembrando de que nós dependemos inteiramente do Espírito Santo de Deus. Se Deus não comunicar a sua palavra, se Deus não comunicar as suas verdades ao meu coração, ao seu coração, nós teremos muitas informações a respeito das Escrituras, mas o nosso coração continuará endurecido. A nossa alma continuará sem enxergar o Deus Todo-Poderoso. A nossa alma continuará sem enxergar esse Deus que se fez carne e habitou entre nós, se fez um de nós, derramou o seu sangue, partiu o seu corpo, porque Ele amou a minha vida e amou a sua vida. Então a minha oração nessa manhã, e o meu pedido a Deus, é que Ele ministre ao seu coração, e que Ele fale ao seu coração, e que Ele fale também ao meu coração. Vamos orar, irmãos. Deus amado, nós estamos diante da Tua palavra. Essa é a Tua revelação. É o que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Então, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, por favor, nos conduza à verdade. Nós queremos ouvir o Senhor. Nós precisamos ouvir ao Senhor. A nossa alma só encontra sossego, descanso, acalento, diante das Tuas verdades, diante da Tua presença. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos para que possamos Te enxergar. E é isso que nós Te rogamos, em nome de Jesus, nesse momento. Amém. Atos 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. O texto nos revela verdades que a maioria dos missiólogos utiliza como sendo bases essenciais para o plantio de igreja, para o crescimento da igreja. E são 3 as bases que nós vimos aqui claramente no texto. Essa igreja era embasada, essa igreja foi fundamentada na edificação, no temor e no consolo do Espírito Santo. A igreja que surge no Novo Testamento, essa igreja primitiva, ela surge embasada nesses 3 elementos, nesses 3 pilares. E me impressiona que o texto também nos informa que ela não apenas surge, ela não apenas toma sua origem, se inicia, mas ela também se desenvolve ao longo do espaço ali na Judéia, Samaria, na Galileia e para Samaria, e esse crescimento também espacial, ele também é fundamentado nesses 3 elementos. E ela crescia de forma natural, porque esses 3 elementos estavam presentes na vida devocional, na vida cotidiana dessa igreja. A edificação, o temor do Senhor e o consolo do Espírito Santo. Mas o texto me permite, irmãos, pensar não apenas nesse contexto histórico, onde essa igreja possuía esse crescimento, ela desenvolvia não só numericamente, mas ela se espalhava por toda aquela região. E dizem os historiadores que ela tinha paz porque, por um certo momento, aquela igreja parava de ser perseguida. Os irmãos lembram que ela começa a sua caminhada em Jerusalém,
e ela já começa dentro de um contexto de perseguição, de não aceitação do povo judeu. Os irmãos lembram também de que no capítulo 7 é relatado ali a primeiro homem que foi martirizado por causa do evangelho de Jesus, Estevão, e que Saulo então, naquele momento, conhecido como Saulo, ele estava presente na morte de Estevão e consentia na morte de Estevão. E no capítulo 8, logo no versículo 1, diz que a partir dali houve grande perseguição sobre a igreja, sobre aqueles homens, sobre aquelas mulheres que vieram a crer no Senhor Jesus, a perceber que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, de fato tinha se revelado na pessoa de Jesus Cristo. E diz o texto do capítulo 8, a partir do versículo 1, que essa grande perseguição levou a igreja a se espalhar e todos saíram de Jerusalém, exceto os apóstolos que permaneceram ali naquela região. Mas essa igreja que se espalhava, essa igreja que saía então do seu conforto, essa igreja que saía então do seu contexto, da sua cultura, do seu povo, do seu país, e que se espalhava então por aquelas outras regiões, ela foi espalhada por causa do sofrimento, da dor, da perseguição, da incompreensão, mas ela carregava em si a edificação, carregava consigo no seu coração o temor do Senhor e o consolo do Espírito Santo. É uma igreja que inicia, é uma igreja que cresce, é uma igreja que se espalha, baseada no temor do Senhor, na edificação e no consolo do Espírito Santo. 3 elementos que permitem o surgimento da igreja, que permite o crescimento da igreja, que permite a manutenção da igreja mesmo em momentos de sofrimento e de dor. Mas são 3 elementos também que nos ajudam a compreender a paz que excede todo o entendimento. A paz que não está vinculada às situações, às contradições da vida, às imposições que a vida muitas vezes coloca diante de nós, e são imposições duras. E que é possível que essas imposições e essas contradições da vida venham a nos esmorecer na fé, venham a nos fazer cansar, venham a nos fazer desanimar na nossa caminhada diária com o Senhor Jesus. E me parece, irmãos, que o texto me dá essa possibilidade de pensar que essa paz também se estabelece fundamentada nesses 3 elementos. Nesses 3 elementos. A maioria dos autores acredita que quando Lucas, que escreve o texto, diz que a igreja, na verdade, tinha paz, ele estava relatando um momento histórico, como eu já falei. Houve aquela grande perseguição, Estevão é morto, surge então Saulo com todo o seu furor contra a igreja de Jesus, e começa aquela grande perseguição. No capítulo 8 relata então a conversão de Saulo, quando ele no caminho de Damasco, ele tem aquele encontro com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que ele conhecia através das Escrituras, se revela a ele como uma grande luz, e ele diante dessa glória, dessa revelação de Deus, ele cai e ele reconhece que o Deus Todo-Poderoso é o Deus que se fez carne e que tinha morrido na cruz e que tinha ressuscitado. E os historiadores acreditam que esse momento, essa conversão de Paulo ao Senhor Jesus, trouxe à igreja da época a paz, um certo momento de paz. Mas o texto nos revela, que ela quer nos revelar, quando diz que ela estava dispersa, além da Judéia,
pela Galiléia e Samaria, ele nos revela que essa igreja ainda possuía as marcas do sofrimento, as marcas da perseguição. Mas o texto também me permite, irmãos, olhar que essa paz não é apenas a paz externa, a paz das circunstâncias históricas, da ausência, pelo menos momentânea, da perseguição. Mas a palavra usada aqui para a paz é a mesma palavra usada em Filipenses capítulo 4, quando Paulo fala que a paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. É a mesma paz que excede todo entendimento, toda compreensão. É a paz que não está vinculada às situações do contexto histórico, social, econômico, mas é uma paz que ela existe por si só, porque ela é provinda, ela é vinda da parte de Deus e se estabelece no coração daqueles que têm paz com Deus. Isso me faz, ou me remete então, ao livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, quando diz que temos paz com Deus. Apóstolo Paulo, em Romanos, ele trata então no capítulo 5 sobre esse litígio que nós estávamos com Deus. Nós estávamos em guerra com Deus. E através de Jesus se estabelece então a paz. Não há mais guerra, não há mais inimizade contra Deus, não há mais rebelião contra Deus. Se estabelece a paz através da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, a palavra utilizada aqui nos dá a entender de que não apenas temos essa relação de amizade com Deus, mas podemos usufruir da paz de Deus que excede todo o entendimento. O que Lucas está tentando nos mostrar e o Espírito Santo está tentando nos ensinar nessa manhã, irmãos, é que nós podemos, como igreja do Senhor Jesus, nós que fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, podemos experimentar não apenas essa certeza de que não há mais guerra, mais litígio, inimizade contra Deus Todo-Poderoso e que a nossa salvação está garantida por causa disso, mas que nós, durante a nossa existência aqui na terra, a nossa caminhada aqui na terra, a despeito dos problemas, das dificuldades, das contradições da vida, podemos experimentar a paz de Deus que excede todo o entendimento. Aquela igreja dispersa, aquela igreja que se inicia, que começa debaixo de sofrimento, de perseguições, de incompreensões, ela tinha paz na sua caminhada, na sua vida, na sua distribuição, e diz o texto que ela crescia naturalmente, porque ela estava baseada nesses três elementos. Ela era edificada, ela era uma igreja que temia ao Senhor e que estava consolada pelo Espírito Santo. A paz que pertencia à igreja, a paz que nos pertence, não por direito, conquistado com o nosso braço, com a nossa força, com a nossa habilidade, com a nossa intelectualidade, com a nossa capacidade de fazer teologia, mas uma paz que se estabelece por essa relação com o Todo-Poderoso. Afinal de contas, quando a palavra nos chama para temermos ao Senhor, Ele nos chama para a compreensão clara de quem é Deus. Essa igreja andava no temor do Senhor, ela andava, ela vivia, ela vivenciava o temor ao Senhor. Não era o terror do Senhor, não era o medo do Senhor, mas era a reverência diante da grandeza e do poder de Deus. Isso fica claro, irmãos, quando no capítulo 6 de Deuteronômio, quando o Senhor chama o povo de Israel a obedecer à lei.
Ele faz então a grande diferença dessa relação de obediência do povo de Israel em relação aos pagãos que estavam ao redor do povo de Israel, que temiam e que tinham medo de Deus e que obedeciam aos seus próprios deuses. E o chamado de Deus ao povo de Israel não era apenas a obediência, mas era o amor. Se obedecerem e me amarem. O chamado de Deus à sua igreja, o chamado de Deus a princípio ali ao povo de Israel, e o chamado de Deus à sua igreja, que se iniciava aqui no Novo Testamento, e a sua igreja hoje, é para que nós possamos ter essa compreensão de quem é Deus, mas não apenas essa compreensão que nos leva ao terror, ao medo e à obediência cega, mas a uma relação de amor, de convivência e de compreensão profunda na alma de quem é esse Deus. Em quem nós cremos? Em quem você crê? Essa igreja conhecia muito bem as Escrituras. Essa igreja que surge no primeiro século, conhecia muito bem o texto, por exemplo, de Isaías capítulo 6, quando o profeta, quando é chamado, diz que viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, um Deus transcendente, soberano, poderoso. Mas diz o texto que a sua glória lhe enche toda a terra. Isaías sabia quem era Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que não apenas cria céu e terra, mas o Deus que sustenta essa terra, o Deus poderoso, como é relatado pelo livro de Malaquias, de Miqueias, capítulo 1, que diz que quando ele se levanta e anda pelos montes da terra, esses montes se derretem como cera. É o Deus todo-poderoso. Mas é o Deus que se revela presente na pessoa do Senhor Jesus, que vem em busca do seu povo, que se aproxima do seu povo. Essa compreensão de quem é Deus nos faz temer a Deus na perspectiva da reverência que nós temos diante desse Senhor grande, absoluto, porém bondoso e amoroso, ao ponto de nos amar e mandar o seu Filho a ser morto na cruz por causa da minha vida e da sua vida. Essa igreja tinha clareza de quem era Deus, não apenas do poderoso Deus sentado no alto e sublime trono, mas do Deus que permitia que a sua glória fosse vista, percebida, compreendida em toda a terra, e em especial aqueles que conseguem enxergar em Jesus como sendo a grande revelação da sua glória. Em quem nós cremos? Mas essa igreja não apenas andava no temor do Senhor, diz o texto, mas essa igreja, ela se edificava. Me impressiona que no capítulo 2 de Atos, o autor também descreve como era essa relação de edificação da igreja. Aqueles que conheciam e que percebiam essa revelação poderosa de Deus, que passavam a enxergar o Senhor sentado sobre o alto e sublime trono, comandando todo o universo e que se faz carne, esse que tinha essa compreensão, essa revelação, ele se reunia nas comunidades, ele se congregava, ele participava na comunidade dos eleitos, eles participavam na comunidade dos santos, eles participavam então da comunhão, da Santa Ceia do Senhor, eles participavam da vida diária da comunidade, da igreja. Meus irmãos, em nome de Jesus, não deixem de congregar como muitos fazem. Se queremos experimentar a paz de Deus que excede todo o entendimento, toda a compreensão, se queremos ser fortalecidos para que no dia mau possamos caminharmos altaneiramente, confiadamente no Senhor, precisamos nos edificar mutuamente.
precisamos da vida comunitária, precisamos nos assentar diante da mesa do Senhor, precisamos dessa convivência comunitária, eclesiástica, precisamos nos edificar na palavra de Deus, não apenas nos nossos momentos solitários, de devocionalidade íntima, pessoal com o Senhor, de leitura da palavra, de oração. Mas eu queria acrescentar, além da leitura da palavra e da oração, um elemento que muitas vezes é esquecido por nós, que é a meditação de dia e de noite, como recomenda o Salmo 1. E o meu prazer estar na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Dia e noite. Meus irmãos, porque muitas vezes fazemos aquela leitura rápida da palavra, esquecemos então o restante do dia de meditar, de ruminar, de buscar o Senhor, de trazer ao coração os salmos, as recomendações da palavra do Senhor para a nossa vivência. E como podemos então experimentar a paz de Deus, que excede todo o entendimento, se o nosso coração não está edificado, não está alimentado, se o nosso coração não rumina a palavra de Deus, como era a recomendação de Paulo àquela igreja de Éfeso, quando diz que os salmos deveriam habitar o coração daqueles eleitos, daquele povo. A recomendação de Paulo quando diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A nossa mente, o nosso coração, a nossa alma tem que estar repleta da palavra de Deus. Não apenas no conhecimento intelectual, não apenas na nossa leitura rápida, ou no nosso estudo mais aprofundado, mas a nossa alma encharcada pela palavra de Deus. Essa igreja conhecia a Deus. E essa igreja se edificava na convivência comunitária, no estudo da palavra, nas orações, no partir do pão, na vivência diária, junto com os eleitos, com os santos. E o terceiro elemento, diz que andavam no consolo do Espírito Santo. A igreja era consolada e andava no consolo do Espírito Santo. Capítulo 14 de João. Última ceia de Jesus com seus amigos. Momento de despedida, momento de morte. E o próprio Lucas, quando relata isso no Evangelho, ele diz que Jesus ansiava estar com seus amigos, com seus discípulos. Ele esperava aquele momento. Era um momento de incertezas para os discípulos. Os discípulos estavam confusos, não sabiam muito bem o que estava acontecendo, e o Senhor Jesus sabia que eles ficariam mais confusos ainda após a sua crucificação e morte. E no capítulo 14 de João, Jesus se despede então dos seus discípulos, dos seus amigos, dizendo: não se turbe o vosso coração. Não se turbe, não se aperreiem, não se agitem, fiquem tranquilos. E ele faz a promessa gloriosa de que ele está indo preparar um lugar, e de que ele voltará para os seus discípulos e trará os seus discípulos para junto de si, para onde ele estiver, os discípulos possam estar também. Promessa gloriosa, maravilhosa,
que deveria arder o nosso coração, a certeza da volta de Jesus, a certeza de que o Senhor está voltando para nos levar para casa. Mas o Senhor Jesus sabia que ainda havia uma caminhada para a sua igreja, ainda havia uma caminhada para os seus discípulos. O nosso Deus, que preparou essa manhã para nós, Ele sabia que ainda há uma caminhada para cada um de nós, e que essa caminhada muitas vezes é desconfortável, nos levando temores, incertezas, conflitos na alma. E o Senhor, sabendo disso, Ele promete aos seus discípulos o Consolador, aquele que estaria com eles todos os dias, aquele que conduziria a toda a verdade, aquele que conduziria nos momentos de tribulações, de dores, de dúvidas. Ele queria consolar, confortar, fortalecer, edificar. E o texto diz que a igreja crescia, era um crescimento natural, era resultado dessa vida piedosa da igreja primitiva, era o resultado de se experimentar a paz que excede todo o entendimento, que chamava a atenção e a simpatia de todos que estavam ao redor. E eles se aproximavam daquela igreja, se aproximavam daquele povo, se aproximavam dos eleitos, dos santos do Senhor Jesus, porque percebia que existia alguma coisa diferente naquela comunidade. E a diferença daquela comunidade, a vida daquela comunidade, a paz vivenciada por aquela comunidade, a coragem que tinha aquela comunidade diante da adversidade e da perseguição, era estabelecida por esses elementos que quebrantam o nosso coração, que nos faz mais piedosos, que nos faz mais temerosos, tementes a Deus. A igreja, na verdade, tinha paz, vivenciava a paz, porque era temente ao Senhor, porque se edificava na comunidade, e porque andava debaixo do consolo do Espírito Santo. Meus irmãos, a minha oração para a sua vida, a minha oração para a minha vida, é que o Senhor possa abrir os meus olhos, para que eu possa enxergar o Senhor, para que eu possa conhecer mais a Deus, para que eu possa perceber essa grandeza de Deus, para que eu possa perceber que esse Deus Todo-Poderoso é Ele que envia para mim todos os dias o socorro. A minha oração é para que Deus possa abrir os meus olhos, me revelando de que esse Deus Todo-Poderoso se fez carne, habitou entre nós, na pessoa de Jesus. A minha oração é para que Deus possa, através da sua palavra, encher o meu coração de fé, encher o meu coração de encorajamento,
e que me permita caminhar a despeito do sofrimento, das contradições da vida. A minha oração é para que eu possa perceber a presença do Espírito Santo comigo todos os dias, todo instante, em todos os momentos. E aí então podemos dizer que se andarmos com esses elementos, podemos usufruir da paz que excede todo o entendimento. E ela guardará os nossos corações, guardará a nossa alma, guardará a nossa mente em Cristo Jesus. Queria que os irmãos baixassem a cabeça, nós vamos orar. Senhor Deus, o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor nos conhece. O Senhor conhece o nosso levantar, o nosso deitar. Não há nada escondido diante do Senhor. O Senhor conhece o momento, talvez, de sofrimento, de dor, de insegurança, de medo, que muitas vezes passamos, enfrentamos. A insegurança, muitas vezes, de não ser percebido pelo Senhor nas nossas lutas. Mas, meu Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito nos console, que Teu Espírito nos conduza, nos fortaleça, nos anime, que a Tua palavra venha à nossa mente, nos fazendo lembrar de que nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus que não permite que o sol possa nos machucar, o Deus que não dormita, o Deus que não dorme, mas o Deus que nos guarda, e nos guarda na nossa caminhada, nos guarda na nossa vida. Ó Deus, permita que esse Teu Espírito possa nos lembrar, através da Tua palavra, o quanto somos amados pelo Senhor, o quanto somos protegidos pelo Senhor. Ó Deus, permita, ó Deus, que Teu Espírito Santo nos faça perceber a presença diária do Senhor conosco, em todos os momentos. Momentos quando estamos festejando, estamos alegres, mas momentos quando nos entristecemos, o Senhor está conosco. E diz a Tua palavra que o Teu cajado nos consola, nos conduz, nos guarda. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua presença conosco. E muito obrigado pelo Consolador que anda conosco todos os dias. Nós Te rogamos, Te agradecemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.